E aí eu sou o Nexus. Ter a resposta na ponta da língua parece a meta de todo mundo, né? Ser o cara que sabe, o que resolve, o que tem a solução. Você passa a vida inteira estudando, aprendendo, acumulando informação para chegar nesse ponto. Mas deixa eu te contar um segredo sujo que ninguém tem coragem de admitir. A resposta é uma armadilha, a pior delas. Ter a resposta te transforma em alvo. Pensa comigo, você está numa reunião de trabalho. O chefe joga um problema impossível na mesa. Todo mundo fica em silêncio, olhando para o teto. Aí você, o inteligente, levanta a mão e diz: acho que podemos fazer X, Y e Z. Parabéns, gênio. Você acabou de assinar sua sentença. A partir de agora, o problema é seu. Se der certo, o mérito é do chefe. Se der merda, a culpa é sua. Você e sua solução brilhante. Enquanto isso, o cara que ficou quieto, que só fez uma cara de confuso, ele tá livre. Vai para casa mais cedo, sem estresse, enquanto você vira à noite tentando consertar a bagunça que você mesmo se meteu. A sociedade te vende a ideia de que ter respostas te dá poder. Mentira! Ter respostas te dá responsabilidade. E responsabilidade, na maioria das vezes, é só um nome bonito para se ferrar pelos outros. As pessoas não querem soluções, elas querem um culpado. Elas querem alguém para quem apontar o dedo. E o cara com as respostas é sempre o primeiro da fila. Agora, e se você mudasse o jogo? E se em vez de ser o provedor de respostas, você se tornasse o mestre das perguntas? Aí, meu amigo, o poder realmente muda de mãos. Foi um velho barbudo em Atenas, chamado Sócrates, que sacou a genialidade disso há mais de 2000 anos. A frase mais famosa dele, qual é? Só sei que nada sei. Você acha que isso é humildade? Não seja ingênuo, isso é a maior declaração de poder que existe. Quando você afirma que não sabe, você se livra de toda a expectativa. Você joga a bomba no colo de quem te perguntou. É o escudo definitivo contra a incompetência alheia. Fulano, como a gente resolve a crise nas vendas? A resposta do idiota: a gente precisa de um novo marketing. Pronto, virou o responsável pelo marketing. A resposta socrática: interessante. O que exatamente na nossa abordagem atual você acha que está falhando? Quais dados te levaram a essa conclusão? O que já tentamos no passado que não funcionou? Bum! Você não deu resposta nenhuma. Você não se comprometeu com nada. Mas agora, o seu chefe, que fez a pergunta original, está suando frio para justificar o próprio questionamento. Você devolveu o macaco para o dono da gaiola. Isso é a arte de fazer a pergunta certa. Não é sobre encontrar a verdade, é sobre desmontar a certeza dos outros. Quem tem as certezas, carrega o peso do mundo. Quem tem as perguntas, controla a conversa. Pensa no L, do anime Death Note. Ele é o maior detetive do mundo. Mas ele sai por aí gritando: o Light é o Kira! Claro que não! Ele senta na frente do Light, com aquela postura bizarra, e começa a fazer perguntas. Como você acha que o Kira mata suas vítimas? Se você fosse o Kira, qual seria o seu próximo passo? Cada pergunta é uma pá de cal na cova que o próprio Light está cavando. Ele não se expõe, ele não dá respostas. Ele usa as perguntas como uma arma, forçando o oponente a se enforcar com a própria corda. Ele controla o jogo inteiro sem precisar ter uma única prova concreta na mão por muito tempo. Isso é poder. Você pode usar essa mesma tática na sua vida. Na próxima discussão de família sobre política, não entra na briga. Não tente provar que seu tio está errado. Apenas pergunte: tio, entendi seu ponto, mas o que te faz acreditar nessa fonte de informação específica? Quais seriam as consequências práticas se essa ideia que o senhor defende fosse implementada amanhã? Como a gente lidaria com o problema X que essa ideia poderia causar? Ele vai se enrolar, vai ficar bravo, talvez vai te chamar de chato,
Mas uma coisa ele não vai conseguir fazer: te arrastar para a lama com ele. Você se mantém limpo, intocável, apenas observando o circo pegar fogo. A beleza da pergunta é que ela transfere o trabalho intelectual. Dar uma resposta exige que você pense. Fazer uma boa pergunta exige que o outro pense. E a maioria das pessoas odeia pensar. Elas querem respostas prontas, dogmas, qualquer coisa que as livre do esforço de usar o cérebro. Quando você força elas a justificarem suas próprias crenças, elas entram em curto-circuito. Mas a parte mais foda dessa arte não é usá-la contra os outros, é usá-la contra você mesmo. Você vive numa prisão invisível, construída com as respostas que te deram desde que você nasceu. Você precisa de um bom emprego, você precisa casar e ter filhos, você precisa comprar um carro, uma casa, você precisa ser feliz. São todas respostas. E você, como um bom menino, aceitou. E agora está aí, correndo numa esteira, exausto, perseguindo uma cenoura que nunca alcança. Você nunca parou para perguntar. A verdadeira revolução começa quando você aponta o método socrático para o espelho. Eu realmente quero essa carreira ou só estou tentando impressionar meus pais? Por que eu sinto essa necessidade de ter a aprovação de pessoas que eu nem gosto? O que eu estou buscando nesse relacionamento? Segurança ou só medo de ficar sozinho? Se o dinheiro não fosse um problema, o que eu estaria fazendo com o meu tempo agora? Essas perguntas são aterrorizantes porque elas destroem o castelo de cartas que você chama de a sua vida. Elas te mostram que você está vivendo no piloto automático, seguindo um script que não foi você que escreveu. É exatamente como no filme Matrix. Neo vivia numa realidade confortável, uma resposta completa para tudo, até que a pergunta aparece: o que é a Matrix? Essa única pergunta destrói tudo. É a pílula vermelha. A maioria das pessoas, como o personagem Cypher, prefere a pílula azul, prefere a ignorância da resposta pronta, o bife suculento que não é real, porque a verdade, a que vem das perguntas, é dolorosa. Ela te joga no mundo real, frio e fudido, mas ela também te liberta. O filósofo estoico Marco Aurélio, um imperador que vivia cercado de puxa-sacos e conspiradores, escreveu no seu diário: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E o que molda a qualidade dos seus pensamentos? As perguntas que você faz. Se você só se pergunta como eu posso ganhar mais dinheiro, os seus pensamentos serão pobres e ansiosos. Se você começa a se perguntar o que significa uma vida bem vivida para mim, aí o jogo muda. Parar de buscar respostas externas é o primeiro passo. O mundo está lotado de gurus, coaches, influenciadores, todos vendendo as 7 respostas para o sucesso. É tudo lixo. Eles não querem te libertar. Eles querem te viciar na próxima dose de resposta fácil. O verdadeiro sábio não te dá o peixe, não. Ele te pergunta: por que você acha que precisa desse peixe? Então, na prática, como você começa? Primeiro, cala a boca. Na próxima vez que sentir a coceira de dar sua opinião, de dar a solução, de se mostrar o inteligente, morde a língua. Apenas observe e escuta. Segundo, transforme afirmações em perguntas. Alguém diz: temos que fazer isso. Você rebate com: por quê? Deixa a outra pessoa suar para defender a própria ideia. Terceiro, e mais importante, reserve um tempo para se bombardear com perguntas difíceis. Questione seus medos, seus desejos, seus hábitos. Por que você faz o que você faz? No fim das contas, a arte de fazer boas perguntas é uma arte de humildade e poder. Humildade porque você admite para si mesmo que não sabe de porra nenhuma. E poder porque você para de ser um peão no tabuleiro dos outros e começa a entender as regras do jogo. O mundo não precisa de mais gente com respostas prontas. O mundo está saturado delas. O que falta é gente com a coragem de fazer a pergunta que ninguém quer responder. E essa pessoa pode ser você.
É só lembrar do velho Sócrates. A única sabedoria verdadeira é saber que você não sabe nada. Use isso, não como fraqueza, mas como a sua maior arma.